Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse comentário bíblico para você, capítulo por capítulo, verso por verso, no livro do profeta Isaías. Isaías, que é considerado o príncipe dos profetas, o profeta messiânico. Nós vamos ver nesses capítulos, 66 capítulos, 1292 versos, é um grande volume de profecia. O profeta que profetizou durante 4 reinos de Judá, o rei Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, principalmente no reinado de Ezequias. Isaías teve uma proeminência, mas foi também os demais reis. E o capítulo 7 ao 12 é chamado o livro do Emanuel. Ele menciona o Emanuel no capítulo 7, verso 14, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Menciona no capítulo 8, verso 8, e agora ele vai falar desse ministério e reinado do Emanuel no capítulo 9, do filho que se nos nasceu, que o principado está sobre os seus ombros, principado, ou seja, o reinado, vai estar sobre os seus ombros. Então o Emanuel foi apresentado para nós no capítulo 7. Continua como personagem principal até o fim do capítulo 12, embora seu nome somente aparece no 7, 14 e 8 e 8, não há sombra de dúvida que esse menino que vai se tornar rei, que o principado está sobre os seus ombros, que continua falando do Emanuel no capítulo 9, 10, e mencionando também as nações ao redor. O ministério também do Emanuel, ele é encontrado na Galileia. O capítulo 9 de Isaías prediz que Emanuel ministraria principalmente na Galileia, nos territórios das antigas tribos de Zebulon e Naphtali. O Mateus usa isso, uma luz raiou, ali naquelas tribos de Zebulon e Naphtali, nos confins da terra da Galileia. Nessas áreas também se encontra a cidade de Nazaré. Jesus vai ser chamado de Jesus de Nazaré. Vai encontrar Caná, onde Jesus transformou água em vinho, e Cafarnaum, onde ele morou, e onde ele recrutou os seus discípulos, que eram pescadores no mar da Galileia. O que é interessante, o Emanuel começa ali, porque é essa região que a Síria vai começar, a Assíria, A Assíria, não confunde a Síria com a Síria. A Assíria vai começar a invadir e tomar o reino do norte. E é ali que Jesus inicia o seu ministério, começando assim, dessa forma, um novo Israel. Essa região da Terra Santa é altamente importante, onde aparece ele pela primeira vez como porta-voz do Pai. Também é interessante notar que, segundo a história, essa terra foi a primeira parte da nação a cair ante o ataque dos invasores assírios em 732 a.C. Assim, a duração do cativeiro é descrita aqui como um período de trevas e de dissipada tais trevas. Já mencionou trevas, termina aqui, para a escuridão, arrasados pela escuridão. O capítulo 7 também fala isso, que haveria destruição e escuridão, trevas. Então, ali vai brilhar a luz de Cristo. Mateus 4, 15 e 16 diz: terra de Zebulon, terra de Naphtali, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu a grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Essa cotação vem de Isaías, que é o que nós vamos ler agora. Capítulo 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, não vai permanecer nas trevas, é isso que ele quer dizer. Ela envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nas últimas enobreceu. Então ela entenebreceu e agora ela enobreceu junto ao caminho do mar,
além do Jordão, a Galileia dos gentios. E olha o verso 2, como tem a ver com Mateus 4, 15, 16. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que luz é essa? A luz do Messias, a luz dos gentios. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, já habitavam nessa região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentasses. Todos se alegrarão perante ti, como os que se alegram na ceifa. Uma das coisas que acompanham a salvação é a alegria da salvação. Então vai alegrá-los novamente, como na ceifa, e como exulta os que se repartem entre os despojos, né? Alegria aqui aumentada, alegria diante de Deus, alegria da ceifa, alegria da distribuição dos despojos, né? Verso 4, porque tu quebrastes o jugo. Lembra da unção que quebra o jugo, que vai ser mencionada no próximo capítulo, que é a unção que quebra o jugo, não é? Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele e a vara que feria os ombros. Normalmente o jugo é quando eles eram tributários de um povo, mas quem vai quebrar esse jugo é o Senhor. E a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Aqui, como no dia dos midianitas, lembra o período dos juízes, quando os midianitas invadiram, principalmente aquela região do norte de Manassés, e Deus levantou a Gideão para livrar o povo dos midianitas. Então, aqui retrata em Isaías 9:4 um período histórico do tempo dos juízes. E nós estamos falando desse tempo dos juízes, que cobre o período aí que vai de 1380 até ver o rei Saul em torno de 1100 de Israel, não é? Então, no período dos midianitas aí de Gideão. Verso 5, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, né, a armadura deles que vinham com ruído, e as vestes que rolavam no sangue, né, na batalha muito sangue era derramado, as vestes se manchavam no sangue, serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Tudo será queimado e servirão de pasto ao fogo, juízo, novamente, sobre essas nações. E aí ele vai dizer, verso 6, olha que profecia messiânica linda. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou seja, esse menino é príncipe, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome, vamos ver o nome desse menino, um nome tremendo, maravilhoso, são vários nomes, não é um nome. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Que coisa incrível, já fala do menino divino, da encarnação desse menino que é Deus, Deus Forte. Alguém fala, onde diz que Jesus é divino? Isaías 9:6, Deus Forte, Pai da eternidade, olha, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Jesus disse, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo dá. Nós encontramos nesses 5 nomes, coisa maravilhosa, maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E o verso 7 diz, do incremento desse principado, do seu incremento, conforme aumenta o seu principado e da paz, não haverá fim. Não haverá fim. Sua paz é uma paz eterna. Seu reino é um reino eterno. Não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça. Esse é o verdadeiro descendente de Davi, que trará a paz, que trará o reinado e não terá fim, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo aqui é o cuidado do Senhor fará isso.
Então, Isaías 9:6 é um dos textos bíblicos mais importantes sobre a divindade de Cristo. Fala que ele é Deus forte. Nessa passagem, temos uma profecia que o Cristo, uma vez encarnado e vindo ao mundo, terá pelo menos 4 títulos que o distinguiria como ser divino. Porque um menino nos nasceu, seu nome será, 5, na verdade, títulos: maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E olhando cada um desses títulos, né? Alguns juntam, às vezes, maravilhoso e conselheiro, e fala maravilhoso conselheiro, mas o conselho mostra a sabedoria, maravilhoso que opera maravilhas, né? Alguns outros separam maravilhoso e conselheiro. A palavra hebraica maravilhoso vem é exclusiva para falar de Deus e de suas obras e nunca do homem. Mas Isaías usa essa frase para mostrar também conselheiro como Cristo é sobrenatural, né? Em seus conselhos tremendos. Deus forte, esse é outro título do Emanuel. A palavra Deus não só expressa a divindade, mas muitas vezes também descreve a superioridade sobre outros deuses das outras nações, sendo Deus mais forte do que os outros deuses. Depois, Pai da eternidade, esse título é sublime, pensar que Cristo não é só tão somente o Filho de Deus, mas o próprio Pai da eternidade, não é? O Filho eterno de Deus. E Príncipe da Paz, que título maravilhoso, do qual Jesus mesmo disse: a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo dá. Também Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, temos agora paz com Deus. A paz, a inimizade, sendo desfeita pelo Filho de Davi, o eterno Cristo. Olha que versos maravilhosos. Esses versos são ricos. Isaías 9:6 também é tema de muitas pregações dos pregadores. É uma coisa tremenda esse título de Isaías 9:6. Vamos lá, as ameaças contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo esse povo saberá. Efraim era a tribo, né, da qual se situava Israel. Os moradores de Samaria, em que a soberba e altivez o coração. Israel ficou soberbo. Israel não confiava mais em Deus, buscava ajuda da Síria. E aí, por isso, vai cair. Diz, os ladrilhos caíram, mas como a cantaria, tornaremos a edificar. É o que eles diziam. Caíram-se os ladrilhos, mas nós vamos edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedro as substituímos. Judá, às vezes é comparado a uma vinha. Aqui Israel é comparado também à figueira brava. Judá deu uvas bravas e Israel figueira brava. São todos símbolos da nação, essas árvores. Não é? Mas cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedro as substituíram. Portanto, verso 11, o Senhor suscitará contra ela os adversários de Rezim, os adversários da Síria. O Senhor ia suscitar, que era a Síria. A Síria era adversária da Síria. E instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios, e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. Viriam como bestas com boca escancarada. E nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. A mão do Senhor é contra Israel aqui. Contudo, verso 13, esse povo não se voltou para quem o feria, nem buscou o Senhor dos exércitos. Esse foi o problema de Israel. Mesmo ferido,
não se volta ao Senhor, não busca o Senhor. Pelo que o Senhor, verso 14, olha a profecia contra Israel. Pelo que o Senhor cortará a Israel a cabeça e a cauda. Como faz com uma serpente, né? Corta a cabeça e a cauda. E não só corta a cabeça e a cauda, diz o ramo e o junco, até o ramo e o junco, em um mesmo dia. Verso 15, o ancião e o varão de respeito são a cabeça. Então, os mais velhos eram os líderes, né? Era a cabeça, o ancião, o varão de respeito. E o profeta que ensina a falsidade é a cauda. O profeta aqui que ensinava os falsos profetas em Samaria era a cauda, né? Olha, o ancião era a cabeça, o Senhor ia cortar as cabeças. E o profeta que ensinava a falsidade era a cauda. Havia vários falsos profetas em Israel, porque os guias desse povo são enganadores. Os guias, os anciões, eram enganadores. E os que por eles são guiados são devorados. Por isso o povo ia sofrer, porque os anciões enganavam, os profetas eram falsos, pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas. Aqui os órfãos e as viúvas de Israel seriam abandonadas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. Eram hipócritas, faziam mal, com a boca proferiam doidices, falavam contra o Senhor é doidice. Com tudo isso não se apartou a sua ira e ainda está estendida a sua mão. A mão de Deus estava estendida contra Israel para devorar essa nação. Seria totalmente devorada a nação, porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. Então, assim como o fogo devora tudo, era a impiedade devorando Israel. Sim, ela se aterá no emaranhado da floresta. Era um emaranhado, né? A impiedade se atranhava no emaranhado da floresta e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Nuvens aqui podem indicar as cidades incendiadas por causa da ira do Senhor dos Exércitos. A terra se escurecerá. Olha as trevas chegando novamente. E será o povo como pasto do fogo, ou seja, iam ser devorados, cidades incendiadas. Quando o inimigo viesse, atirava normalmente flechas com fogo, incendiava suas cidades. E ninguém poupará ao seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome. E se comer da banda da esquerda, ainda não se fartará. Teria fome e não se fartaria. Cada um comerá a carne do seu braço. Olha que coisa terrível. A fome era tanta que eles iam comer a própria carne do braço. Nós vemos isso no cerco de Samaria. Né? Chegar a comer os filhos. Coisa terrível da fome tão grande. Manassés a Efraim e Efraim a Manassés, ambos eles serão contra Judá. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Quando Deus estendeu a mão, estendeu contra eles em juízo. Capítulo 10, aqui nós vamos ter outro ai, depois aquele ai dos 6:5, ai de mim que vou perecendo, olha o ai aqui. Ai dos que decretam leis injustas. Por acaso o Altíssimo não vê as leis injustas que os homens passam, leis para matar crianças inocentes? Olha o ai. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidades. Escreviam, mas escreviam leis e perversidade. E essas leis, olha o verso 2, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo. Quem é que julga a causa do pobre e do necessitado?
é o Senhor, e para despojar as viúvas, e para roubar os órfãos. Oh, coisa terrível! Faziam de tudo para oprimir o pobre, o necessitado, roubavam o direito do órfão, o direito da viúva, e roubavam dessa forma o povo de Deus. Mas que farei vós? No dia da visitação, Deus ia visitar, e o que eles iam fazer? O dia da visitação e da assolação, que há de vir de longe. Quer dizer, viria da Assíria, né? A assolação, o dia da visitação. Esse dia não era um dia de uma visita boa, era um dia de juízo, o dia da visitação. Jesus também chorou sobre Jerusalém, porque não conheceu o dia da sua visitação. A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Não haveriam, clamariam por socorro, mas não haveria. Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Uns iam cair mortos, outros iriam ser levados presos a cativo. Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Mesmo assim, a mão continua estendida em juízo. Agora vem uma predição da ruína da Síria. Não é? Vem o 12º ai do livro, agora é para a Síria. Verso 5. Ai da Síria, a vara da minha ira. Deus chama a Síria de vara da ira, para destruir o povo de Israel, mas também destruir a Síria, Damasco, mas também haveria um ai para a Síria. Ai da Síria, vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Não era como bordão nas mãos, o bordão deles que iriam atingir Israel. Envelhá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e ponha para ser pisado os pés como lama das ruas. A Síria era violenta, não é? Mas também viria a seu despojo. Iria uma outra nação surgir para despojar, possivelmente a Babilônia aqui. Ainda que ele não cuide, assim nem o seu coração, assim imagine, antes o seu coração intenta destruir e desraigar não poucas nações. A Síria era o que intentava, mas Deus ia levantar a Babilônia contra a Síria, e depois Deus levanta os persas contra a Babilônia, e depois a Grécia contra os persas, e depois os romanos contra, e no final vem a grande pedra que é Cristo, e põe fim a esses reinos gentílicos. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis, não é Cauno como Carquemes. Carquemes lembra a batalha de Carquemes, não é? Não é Ramate como Arpade e Samaria como Damasco. A Síria estava destruindo tudo, já tinha destruído Damasco, a Síria, na batalha de Carquemes, Ramate. A minha mão alcançou os reinos dos ídolos ainda, que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e dos que é da Samaria. Essa presunção da Síria, porque ela ganhou todas as batalhas, achava que poderia ganhar de Judá. Porventura, como fiz a Samaria aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém, e aos seus ídolos era o que a Síria pensava. Principalmente no cerco, quando Senaqueribe veio contra Jerusalém, que foi a terceira invasão, e o rei Ezequias, junto com o profeta Isaías, clamaram ao Senhor, e o Senhor livrou, mandando um anjo. Mas eles achavam que iam destruir. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria, e a pompa da altivez dos seus olhos.
Deus também ia julgar essa Síria pela sua arrogância e pelas suas palavras de blasfêmia contra o Deus de Jerusalém, porque eles achavam como tinham destruído as outras nações, Jerusalém também não seria diferente. Verso 13, porquanto disse, com a força da minha mão fez isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, eu removi os limites dos povos. Essa era a soberba da Síria. Achava que era com a sabedoria deles, com a força, a inteligência, removeu os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam sobre tronos. Né? Derrubou valentes, os que se assentam sobre o trono, e achavam que Jerusalém seria da mesma forma. Verso 14, olha o que a Síria dizia. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei de toda a terra, e não houve quem movesse a asa, não houve quem conseguisse escapar da Síria, ou abrisse a boca ou murmurasse. Quer dizer, a Síria estava dominando sobre tudo. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Não é? Deus estava usando a Síria como machado. Mas agora esse machado estava se gloriando contra Deus. Olha que linguagem linda aqui em Isaías 10:15. Deus usando a Síria assim como machado para executar juízo sobre Israel, sobre a Síria, sobre o Egito. Mas agora a Síria estava se gloriando como um machado, se gloria contra a mão que usava ele contra a corta. Ou presumirá a serra contra quem puxa por ela. Como é que pode a serra falar do homem que está puxando por ela, o machado? Como se o bordão movesse aos que o levantam, e a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar o que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória terá um incêndio com incêndio de fogo. O Senhor ia acender um fogo contra a Síria e atear um incêndio contra eles mesmos. Na verdade, quando veio o anjo do Senhor, um anjo destruiu 185 mil homens, só foi o despojo. Verso 17, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os seus pinheiros e as suas sarças em um dia. Quer dizer, a luz de Israel ia quase se apagar ali. Ia ser um fogo, um incêndio sobre Samaria, ia consumir. Também consumirá a glória de sua floresta e de seu campo fértil. Ali na floresta, nos campos onde eles ofertavam nos altos a Deus estranho, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. Ia cair a glória de Samaria. E o resto das árvores da sua floresta serão tão pouco que um menino as poderá cortar. E aí ia consumir tudo, até as árvores da floresta, e essas árvores da sua floresta podem indicar os líderes, né? Que o homem é muitas vezes retratado como árvore nas mensagens proféticas pelos profetas. Arrependei-vos e produzi fruto digno, árvores serão cortadas aqui. E acontecerá que naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel em verdade. Eles não iam se estribar ou confiar naqueles, mas iriam confiar no Senhor, o Santo de Israel. A expressão repete mais de 25 vezes no livro de Isaías. O Santo de Israel. Os resíduos se converterão sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte. Interessante, o menino é chamado Deus forte em 9:6. E agora no 10, verso 21,
os resíduos, o remanescente que sobrou de Jacó, vai se converter a esse Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o resto deles se converterá. Não eram todos. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Já estava determinada a sentença de Israel, porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos Exércitos a executará no meio de toda essa terra. Deus já tinha determinado, devido aos pecados com que eles provocaram a ira do Senhor. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, não temas, povo meu, que habitas em Sião. Né? O povo vendo a destruição, claro que iria ficar temente. E agora Deus fala para Sião, não temas, povo meu, que habitas em Sião, a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Não é? Ao ver a destruição de Israel, Sião, Jerusalém, poderia temer. Mas Deus já está dizendo, não temas, povo meu que habita em Sião, a Síria, quando te ferir com a vara. A Síria ia ferir, mas não ia prevalecer. E contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Lembrando da opressão do povo de Deus quando esteve no Egito. E aí agora olha a promessa, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Quer dizer, Deus ia cumprir a sua palavra contra a Síria, sua indignação para consumir os assírios, porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo como a matança de Midian, lembrando dos midianitas, junto à rocha de Horebe, lembrando quando os midianitas foram junto à rocha de Horebe, e com a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios, né? A travessia do Mar Vermelho, quando Deus destruiu os egípcios. A menção de Midian é porque alguns midianitas tinham acordo com os egípcios, né? Então, por isso menciona Midian aqui. E acontecerá, e agora vem esse verso tremendo, que muita gente gosta de cotá-lo, não é? Principalmente falando da unção. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. O jugo era algo que se punha para os animais, mas representava a opressão de outros povos, os tributos, e o jugo do seu povo, do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção aqui pode ser também traduzida por causa da gordura. Quando o boi engorda, o jugo que era colocado, o pescoço engordou, quebrou. Ou seja, quando Judá se tornava forte, não ia ter nenhum jugo da Assíria sobre eles. O jugo será despedaçado por causa da unção, da gordura, da prosperidade. Deus ia fazer o povo prosperar tanto que iriam quebrar os jugos da Assíria. E já vem chegado Aiate, já vai passando por Migron e Mica lança a sua bagagem. Já vão passando e se alojam em Geba, Ramá treme e Gibeá de Saul vai fugindo. Todas essas são cidades que são mencionadas aqui, que aonde o Senhor ia passando e trazendo juízo sobre a Síria, quebrando o seu jugo sobre esses lugares, Ramá, Gibeá, onde a Síria estava dominando. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Lais, ó tu pobre Anatote. São termos usados da época das cidades, Galim, Lais, cidades de Judá. E Jamademena
e foram os moradores de Gebim, vão fugindo em bandos. Nesse mesmo dia, parará em Nobe, acenará com sua mão ao monte da filha de Sião, ao outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos Exércitos desbaratará os ramos com violência. Deus vai espalhar a Síria, e os da alta estatura, aqueles de alta estatura, que se sentiam orgulhosos, soberbos, serão cortados, e os altivos serão abatidos. Jesus ensinou isso: todo aquele que se exalta será abatido, mas o que se humilha será exaltado, não é? Deus, note quando Deus fala contra a soberba, contra toda altivez, contra todo orgulho que se levanta, e como essas cidades seriam desbarateadas pelo Senhor nosso Deus, pelo seu poder. E cortará com o ferro a espessura da floresta. Aqui cortará com ferro, como árvores que caem diante do machado. Essas nações altivas, soberbas, iam cair diante da ira do Senhor. E o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Até o Líbano aqui vai cair pela mão do Todo-Poderoso. Amém? Com isso, nós encerramos o capítulo 10 do profeta Isaías, esse julgamento, predição de ruína da Assíria, a Síria que tinha sido usada como um machado sobre as nações, não é como o Senhor declara aqui, no verso 15, mas que estava agora presunçosa contra o Senhor, que havia usado ela como machado, como uma serra, serrando aquelas outras nações. Agora ela seria cortada e ela é advertida por se levantar altivamente contra o Senhor. Se você tem gostado desse comentário, se ele tem sido bom, te ajudado a entender um pouco melhor as Escrituras, sempre há mais para entender, ler, coloque aí um sinal de joinha. Se você está assistindo e ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva. E também ajude a divulgar a amigos, familiares, pessoas que querem conhecer melhor a Bíblia. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quem esteve mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém e amém. Voltamos para comentar o capítulo 11 e 12 de Isaías.